Nós vamos ler a santa palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos. Bendito o Senhor. Quem somos nós, Deus, para estarmos de pé diante da Tua presença? Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és infinito, eterno, imutável, Tu és tremendo, ó Deus. Pai, nós somos pó, mas Tu és tão glorioso que no plano de exaltar-te a Ti mesmo, ó Deus, Tu concebeste nos salvar por graça. E não só, Deus, ó Pai, te aproximaste tanto de nós e nos fizeste habitação do Teu Espírito Santo, que pela obra de Jesus nos tornaste Teus filhos e nos ensinaste, ó Deus, a chamar-te de Pai. E Pai, porque Tu és o Pai por excelência, Tu queres que tenhamos comunhão contigo. Pai dos céus, ensina-nos a orar pela Tua palavra. Tu nos tens ensinado. Mas não só, Deus, dá-nos a conceituação, Deus, ó Pai, do que significa orar, ó Deus, mas move o nosso coração a orar. Nós carecemos muito do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ó Deus, sem o Senhor, Deus, eu não posso ser, ó Deus, ó Pai, tão piedoso como deveria. Sem o Senhor, Deus, ó Pai, nem eu nem meus irmãos podemos ser esposos como a Bíblia ensina que sejamos. Sem o Senhor nós não podemos ser pais segundo o Teu coração e discipular nossos filhos na Tua palavra. Sem a Tua graça, Deus, ó Pai, nós não podemos fazer a diferença nesse mundo. Pai, nós precisamos do Senhor. Sem a unção do Teu divino Espírito Santo, Deus, como alguém pode pregar, Senhor, sem depender do Teu poder e da Tua presença? Senhor, tem misericórdia de nós. Deus, nós só abençoaremos essa cidade, esse país e todos os que necessitam de graça, se estivermos tão cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, porque ouvimos a Tua palavra, porque nos enches em comunhão contigo em oração. Então minha petição, Deus, ó Pai, que aqui na Unida, Senhor, nós não sejamos meros alunos que foram só matriculados na escola da oração, mas que nós tenhamos um crescimento real e sincero na vida de oração, para que, mais cheios de Ti e mais vazios de nós, sejamos movidos a Te servir com todo o nosso ser, sejamos movidos a ser uma bênção, ó Deus, e anunciemos a Cristo onde quer que estivermos. Exalta o nome de Teu Filho, Senhor, enche-nos do divino Espírito Santo agora. Pai, nós cremos no Teu Espírito Santo, fala conosco com poder e graça, e que nós Te amemos mais, Te busquemos mais, e sejamos transformados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, certa feita eu conheci um jovem, estudante de teologia, que começou a dizer o seguinte: orar é coisa de pentecostal. Eu não preciso de orar. Que história é essa dessa ladainha de viver orando? Eu só preciso ler minha Bíblia todo dia. E aquele jovem adotou aquela postura dizendo: eu não preciso de orar. Essa ênfase em oração demasiada é coisa de pentecostal. E isso é sinal que ele não lia a Bíblia dele direito, porque a Bíblia dele manda orar o tempo todo. Mas aquele moço, amados irmãos, caiu nessa atitude legalista.
E depois de um tempo, amados irmãos, por não ter uma séria vida de oração, ainda que fosse alguém que lesse a Bíblia, as verdades das Escrituras não moldaram seu coração e não foram interiorizadas em seu ser. E infelizmente aquele moço caiu, amados irmãos, numa vida de adultério com uma mulher que não era crente, que tinha filhos, e ele viveu uma vida de muita humilhação, até que ele caiu em si e disse: eu não posso ser um sincero cristão se eu não tenho uma séria vida de oração. Se nós, amados irmãos, queremos vencer o pecado, se nós queremos vencer o diabo, se nós queremos ser fiéis a Deus neste mundo, se nós queremos ser tão frutíferos, amados irmãos, como o Senhor nos manda em sua palavra, se nós queremos, amados irmãos, ser uma bênção na nossa vida dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, se nós queremos fazer toda a diferença, nós temos que nos lembrar da advertência do Senhor Jesus em João 15:5. Ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. É por isso, irmãos, que nós precisamos da bênção da oração. Nesse texto que lemos aqui, irmãos, quando o Senhor Jesus está se dirigindo a Jerusalém para morrer na cruz e pagar os nossos pecados, pouco antes de chegar à cidade de Jericó, ele motiva os discípulos a orarem, contando uma parábola, amados irmãos. E algumas parábolas de Jesus parecem obscuras, mas essa, amados irmãos, é muito clara. Nós veremos já no enunciado da parábola que Jesus nos ensina qual é o objetivo do texto para o nosso coração. E aqui ele tem o objetivo de nos ensinar que orar é um dever, que nós devemos perseverar nesse dever. E se nós buscarmos o Senhor em oração, amados irmãos, nossas orações serão respondidas, porque Deus é um Deus bom que cuida de nós. Então Jesus nos apresenta aqui, amados irmãos, a bênção da oração. E a minha sincera oração é que essa bênção se manifeste na sua vida e no seu coração cada dia da sua existência. Que Deus faça de ti, minha santa irmã, uma mulher de oração. Amém? Que Deus faça de ti, meu querido irmão, um homem de oração. O Senhor nos apresenta a bênção da oração. Em primeiro lugar, amados irmãos, Jesus nos diz que a bênção da oração é imperativa. A bênção da oração é imperativa. Olhe comigo o texto. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Mateus, Jesus deu um conselho sobre orar aqui. Ele achou assim: olha, eu vou contar para vocês um negócio que é muito legal. Vou dar um conselho para vocês. Eu acho que é bom vocês orarem. Ou Jesus fez uma consulta a eles aqui, talvez, tia Lili. O que vocês acham de orar, pessoal? Não seria uma boa para vocês? Foi isso que Jesus fez? Não, irmãos, Jesus está dizendo que oração é um dever, é uma obrigação. E a palavra no grego aqui para dever, amado irmão, traz a ideia para nós não só de uma obrigação, mas traz a ideia de uma sincera e profunda necessidade. Amados irmãos, orar é necessário para nós. É um dever necessário porque nós dependemos de Deus, precisamos de Deus. É uma obrigação que visa nos abençoar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se nós queremos ser abençoados com uma vida de oração, nós temos que entender que oração não é opção. Oração não é conselho. Oração não é Deus perguntando se eu acho ou se eu não acho. Oração é uma obrigação de todo cristão. Porque se o Senhor é Deus, se Ele é soberano, se Ele deu Cristo na cruz por nós, e se a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, e Ele é o ser mais importante que existe, a nossa primeira prioridade, amados amigos e irmãos, deve ser nos relacionarmos com esse Deus santo e maravilhoso. A bênção da oração nos ensina que a oração é imperativa. Ela não é um conselho, ela não é uma opção, ela é um dever, ela é uma obrigação. Ela é necessária para a nossa saúde, para a nossa vida e para o nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos encha do espírito de oração. Mas pastor, como é que eu vou cumprir esse dever da oração? Semana passada eu expus Lucas 11, de 1 a 13. Você pode ouvir o sermão da semana passada. Mas o texto paralelo ao de Lucas é mais completo ainda, é o de Mateus 6. No qual um discípulo pede a Jesus para que o ensine a orar. E ele diz assim: portanto vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí você vem a uma igreja histórica, que é uma bênção maravilhosa isso, e algumas vezes você repete essa oração, e aí você vai para casa voltando e falando, essa é a única reza que os protestantes fazem, né? Certo? Porque todos os outros rezam, mas essa é a única reza dos protestantes. Irmãos, isso não é uma reza. É uma oração para ser feita com todo o coração. E ela te ensina os princípios de uma vida abundante de oração. A primeira coisa que Jesus ensina para nos ajudar a cumprir esse dever, para que oremos mais, é que oração, irmãos, é intimidade, é para quem crê em Cristo Jesus e pode chamar Deus de Pai. Mas ele nos disse que a oração também traz em si o espírito comunitário, porque Deus não é só meu Pai, eu não oro só por mim, Ele é Pai nosso. Mas a oração tem em si, amado irmão, ligada a si o espírito da reverência, porque Deus é Pai, eu tenho proximidade com Ele, mas Ele está nos céus. E aí quando eu oro para glorificá-lo e honrar seu nome sobre tudo e sobre todos. Eu oro para que ele salve pessoas e transforme vidas, manifestando o seu reino. Eu oro para que a sua palavra seja obedecida na minha vida, lá em casa, na igreja, assim em toda a terra como nos céus, amado irmão. E porque nós acreditamos que ele nos sustenta e nos dá o pão que é nosso de cada dia, e podemos pedir perdão, porque ele perdoa os nossos pecados, pois deu Cristo na cruz em nosso lugar, e nós podemos perdoar a outros, porque por ele temos sido perdoados. Amados irmãos, e pedimos a ele que nos livre da tentação e dos ataques do próprio maligno. Então concluímos nossa oração com uma doxologia viva, dizendo que dele é o reino, a ele pertence todo o poder e a glória para todos sempre. Oração, amados irmãos, não é um dever tedioso, é um dever alegre e deleitoso, porque nela nós nos relacionamos com o Deus do qual necessitamos. Como está a sua vida de oração? Você tem comunhão íntima com o Pai? Você, quando ora, você reverencia o Santíssimo Deus que está lá nos céus? Mas você o ama porque Ele deu Cristo na cruz por você? Você, quando ora pela salvação de outros? Ora para que Deus traga restauração para outras vidas? Você já orou pela família de alguém? Já orou pela transformação da sua cidade? Você já orou para que a palavra de Deus seja levada mais a sério e seja obedecida na terra como ela é obedecida nos céus? Você reconhece que de fato o seu sustento vem de Deus? Ou você acha que você chegou só a esse posto tão importante na sua empresa, na sua carreira, porque você é a melhor de todas as pessoas? Você não reconhece que os dons e talentos que tem foram dados pelo Senhor? Você é pecador e precisa de perdão, de livramento, de graça? Meu irmão, eu e você precisamos de oração. Oração é um dever precioso para o seu e para o meu coração. O Senhor quer te abençoar com a vida de oração. Que você saia daqui, meu irmão, em nome de Jesus, entendendo que só não ora quem é soberbo. Quem precisa de Deus vai orar. Que Deus faça de ti um homem de oração. Amém, meu irmão? Que Deus faça da irmã uma irmã de oração. A bênção da oração é uma bênção imperativa. Você tem sido abençoado com uma vida de oração? A bênção da oração, amado irmão, amada irmã, além de ser uma bênção imperativa, é uma bênção perseverante. A bênção da oração é uma bênção perseverante. E não me faça cara de tédio, meu irmão, porque isso é a bênção que você mais necessita. Deus está me mandando pregar essa palavra para você. Fique bem acordado, em nome de Jesus. Porque a bênção da oração, amado irmão, além de ser uma bênção imperativa, ela é uma bênção perseverante. Olha o que diz o texto, versículo 1. Eu vou ler uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amados, por favor. Dever de orar sempre, em todas as circunstâncias. E nós nunca devemos nos
cansar de orar, amados amigos e irmãos. Se Deus é a maior bênção que existe, e se nós podemos ter comunhão viva e pessoal com Ele, e se nós podemos conhecê-lo mais, amados irmãos, nós temos que perseverar em oração todos os dias, nós temos que orar sempre, amados irmãos, e pedir a Ele que nos fortaleça, para que nós nunca nos cansemos de orar. Jesus nos ensina que a bênção da oração é uma bênção perseverante. Nós temos que orar, amados irmãos, todos os dias, mas nós temos que orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz lá, amados irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Quando você entende que você vive diante da face de Deus o tempo todo, e que você está na presença de Deus o tempo todo, então, meu querido irmão, você pode orar a qualquer instante. Você pode, amado irmão, quando está no volante, dirigindo para o trabalho, você pode orar: Senhor, dirige a minha vida, Senhor, como o Senhor me manda dirigir esse carro, conforme as leis, que a minha vida seja dirigida pela lei da Tua palavra. Ou logo de manhã, quando você, meu querido amigo e irmão, levantar cedo, e aí depois que você fizer o seu asseio pessoal, e você botar a sua camisa, você pode dizer: Senhor, me veste com a justiça de Teu Filho Jesus Cristo, e você pode orar naquele instante, pedindo ao Senhor que revista a tua vida. Outro dia, amados irmãos, eu ouvi alguém mandar um vídeo de um ator muito conhecido, que em muitos filmes não deu tanto testemunho de cristão assim, mas ele dizia o seguinte: de manhã faça o seguinte, você coloca os seus chinelos bem debaixo da cama, para que quando você levantar logo cedo, você entenda que você não é tudo que você acha que é, e você precise se ajoelhar para pegar o seu chinelo, e ali ajoelhado e humilhado, você já permanece na presença de Deus em oração. Orar logo cedo é uma grande bênção. Davi disse no Salmo 5,3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deus é prioridade. Quando nós estivemos na Coreia, irmãos, alguém perguntou para um dos coreanos: por que tem que orar cedo? Por que vocês levantam 5 horas da manhã para orar tão cedo? E o coreano disse: os maiores empresários do mundo levantam às 5 da manhã para fazerem os seus planos. As pessoas que investirão na bolsa já levantam logo cedo para fazer seus cálculos e os seus investimentos e enriquecer. Os maiores comerciantes levantam cedo. Aqueles que transportam alimento, comida e sustento levantam cedo. Por que nós que amamos a Deus sobre todas as coisas não temos que buscá-lo logo de manhã? Então, se você levanta cedo, busque a Deus logo cedo. Mas na hora do almoço, pare e ore a Deus. E à noite, quando for deitar, também busque ao Senhor. Amados irmãos, nós temos que orar sempre. Quem não se lembra do exemplo do profeta Daniel? Homem de profunda vida de oração. E de repente então, os sátrapas da Babilônia querem, amados irmãos, do governo do rei Dario, Medo-Persa, pegar Daniel em alguma coisa, porque ele não tem falha alguma. Além de ser o mais inteligente, o melhor administrador de um dos maiores impérios da história da humanidade, um dos grandes cientistas políticos da história, Daniel, já um homem de idade avançada, amados amigos e irmãos, tinha comunhão íntima com Deus. E eles então criaram uma lei, na qual disseram a Dario que quem orasse a qualquer outro Deus que não fosse ao rei Dario, e os reis muitas vezes gostam de ser deuses, não é verdade? Então essa pessoa teria que ser lançada na cova dos leões. E o rei gostou, e durante 30 dias qualquer pessoa foi proibida de orar. Mas Daniel, amados irmãos, amava o seu Deus, e ele tinha no seu quarto janelas grandes e abertas para o lado de Jerusalém. E quando ele soube daquele decreto, ele foi para o seu quarto e orava 3 vezes ao dia. E ali, orando ao Senhor, ele foi pego, e o rei queria voltar atrás do decreto, mas a lei dos medos e os persas diante dos homens era irrevogável, e o rei foi obrigado a colocar o seu selo na parafina, amados irmãos, que foi colocada sobre a pedra na qual Daniel, amados irmãos, foi jogado na cova dos leões. Ele selou aquela questão, e Deus livrou Daniel, amados irmãos, porque era um homem de oração. Eu e você temos que orar sempre, sempre. Os islâmicos, irmãos, que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, e muitas vezes nas suas orações são puras repetições que fazem, eles têm 5 vezes ao dia para buscar algo que não está de acordo com o Evangelho do Senhor. Porque você que conhece a verdade, conhece o Salvador,
e recebeu o seu perdão, não busca a Deus de maneira perseverante em oração? Que Deus nos faça perseverar em oração, amém? Que para nós seja uma oportunidade de conversar com aquele que é o nosso melhor amigo, que nos ama tanto, que deu seu Filho na cruz para nos salvar. Ah, pastor, qual será o meu maior exemplo, a minha maior motivação para a oração? Meu irmão, o nosso maior exemplo é Jesus. Lucas, nesse evangelho, conta claramente, amado irmão, que no dia em que João batizava muita gente, foi Jesus para ser batizado. Enquanto foi batizado, Jesus orava, amados irmãos. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, os céus se abriram. Isso está em Lucas 3. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E nós ouvimos a voz do Pai dizer nos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, amados irmãos, começou o seu ministério em oração. Mas como Jesus termina o seu ministério? Lá na cruz, cravado, amados irmãos, olhando para aqueles que zombavam dele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso está em Lucas 23. Em Mateus 27, já perto da hora da sua morte, citando um salmo, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E Lucas, no capítulo 23, versículo 46, nos conta que no final de tudo, antes de dar um brado e morrer, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você sempre encontra Jesus em oração. Quando ele vai, lá em Lucas 3 também, ele vai chamar os apóstolos, ele passa, amado irmão, uma noite inteira orando. Esses homens vão levar a sua igreja adiante. Ele, amados irmãos, tem que escolher aqueles homens certos, conduzidos pelo Pai. Ele ora a noite inteira e escolhe os 12 que levaram o evangelho por toda a terra. Ah, irmãos, antes de ir para a cruz, lá está ele sentindo o peso da ira de Deus que virá. Ele leva seus melhores amigos para o jardim de oração e separa os 3 mais próximos perto dele e diz a eles: orai para que não entreis em tentação. Se afasta cerca de um tiro de pedra e diz o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto que não se faça a minha vontade, mas a tua. E o Pai fortaleceu, amados irmãos, enquanto os discípulos dormiam. Quando chegaram os traidores, Jesus disse: levantai-vos já, vamos-nos, eis que o traidor se aproxima. E a partir dali você não vê titubear nunca mais, porque ele foi fortalecido na presença de Deus em oração. Lá em Lucas 5,16, quando as multidões o procuram para serem curadas naquele momento de frenesi, Lucas diz que Jesus se afastava para lugares solitários e orava. Sabe por quê? No livro de Atos, a igreja ora o tempo todo, porque os apóstolos conviveram com Jesus que orava o tempo todo. E eu quero perguntar para você, irmão, alguém já falou assim para você: fulano, me ensina a orar? Eu não sei orar. Você já teve essa bênção? Por que os discípulos perguntam isso para Jesus? Porque Jesus tem uma séria vida de oração. Uma vez lá em casa, eu não lembro qual dos 2 mais velhos que foi, né? Papai, me ensina a orar. Acho que foi Isabel, não sei orar. Me ensina a orar, papai. Falei: vamos orar como Jesus ensinou. E nós lemos a oração do Senhor. Que bênção maravilhosa, irmãos, que se nossos filhos nos vêm buscando ao Senhor, nós nos ensinemos a orar. Que a nossa vida de oração seja tão abundante, tão perseverante, tão intensa, que as pessoas que estão próximas de nós queiram aprender a orar e ter comunhão íntima com o Senhor, porque nos vem buscando a face de Deus em oração. Amém, meus irmãos? Irmãos, aqui nessa igreja tem uma reunião de oração abençoadíssima na quinta e outra no sábado de manhã. Eu vou contar o testemunho para vocês sobre a reunião de oração daqui a pouco. Segura aí, porque nós temos que voltar para o texto. A bênção da oração, em primeiro lugar, é uma bênção? É uma bênção o quê, irmãos? Imperativa. Em segundo lugar, é uma bênção? Mas em terceiro lugar, amados irmãos, ela é uma bênção responsiva. A bênção da oração é uma bênção responsiva. A bênção da oração é uma bênção responsiva. Irmãos, Jesus conta uma parábola. Nossa, pastor, já foram 2 pontos e o senhor nem começou a parábola. Fica tranquilo, ela é rápida.
Jesus diz que havia numa cidade um juiz iníquo, que não teme a Deus nem a homem algum. E naquela cidade em que ele mora, tem uma viúva pobre, que não tem recurso algum, não tem quem a defenda, e tem uma causa contra o seu adversário. E ela vai diante daquele juiz iníquo e diz para ele o seguinte: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele não deu nem papo para ela, meu querido irmão. Ele falou assim: eu sou juiz aqui, não temo a Deus, não temo a homem algum, não tem que julgar essa mulher. Mas a mulher começou a perturbar aquele juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E eu imagino, amados irmãos, o juiz se levantando de manhã, saindo da sua casa para ir no lugar onde ele fazia o julgamento. E aí ela estava lá na porta: bom dia, juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E aí então ele entrava ali na sua carruagem e se dirigia àquele lugar, e quando ele chegava a hora do almoço, lá estava ela: julga a minha causa contra o meu adversário. E aí de repente então, quando terminava o expediente, ela: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela sabia que o juiz ia estar no banquete, lá na porta do banquete: juiz, eu estou aqui, julga a minha causa contra o meu adversário. E o juiz disse: está bom, eu não temo a Deus nem a homem algum, mas essa viúva me importuna tanto que eu vou julgar a causa dela, para que não venha a molestar-me. Irmãos, o verbo que está no grego aí para molestar é literalmente espancar. Se você fosse traduzir assim, né, de maneira que o povo usava, era o seguinte: para que ela não me dê um murro no olho e não fique inchado. A mulher estava tão desesperada que o juiz estava com medo de ser agredido, tamanha insistência dela. A expressão é literalmente essa. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 6: considerai no que diz esse juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Preste atenção, esse juiz é mau, é pecador, e por causa da importunação daquela mulher, ele não aguentou e julgou a causa dela. E Jesus pergunta: um Deus bom não vai ouvir o seu escolhido que perseverantemente clama diante dele? Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça demorado a responder-los? Deus responde a sua oração, irmão, fique seguro, Deus é bom. Ele deu o Filho dele para pagar os teus pecados na cruz. Ele vai responder às tuas orações, ainda que pareça que está demorando. Ele está no controle de tudo. Tudo está acontecendo no tempo certo. Não se desespere, minha irmã. Na hora certa Deus vai responder a sua oração. Na hora certa Deus vai abrir os céus e te surpreender. Ele é bom. Jesus pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha a resposta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus está atento às tuas orações, meu querido irmão. Deus está atento às tuas orações, minha querida irmã. Creia no Senhor, confie nele, espere no Senhor. A oração tem resposta. É por isso que Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Continue orando, continue clamando, continue lutando. Alguma resposta virá do céu para você. E a resposta que vier para você será boa, perfeita e agradável. A resposta que vier para você vai cooperar para o seu bem. A resposta que vier para você será uma bênção imensa para o seu coração. Irmãos, domingo passado eu fui presenteado aqui no final do culto pelo nosso presbítero Humberto com um livro do pai dele, presbítero Feliciano Carvalho, lá da cidade de Assis. O nome do livro é O Transplante. E aí, além das minhas leituras semanais, eu gosto de, num determinado momento do dia que eu estou livre, tentar pelo menos ler um livro desses inteiro. E eu pude ler na sexta-feira, amados irmãos, o livro do presbítero Feliciano. O presbítero Feliciano conta resumidamente no livro o seguinte: que ele lá em Assis ficou sabendo, isso foi no ano de 1977, tá? De uma família que ele conhecia, cujo pai já tinha falecido, ele amava muito, que tinha um filho que ele não via há mais de 27 anos. Esse menino era menino quando ele viu, agora já era um advogado de prestígio, era um promotor. E então, amado amigo e irmão, esse moço tinha tido falência total dos rins. E como ele amava muito aquela família, e a família dele tinha muito carinho pela mãe daquele jovem senhor, eles vieram a São Paulo visitar aquele moço. E quando eles chegaram na casa daquele moço, em 77 a medicina já não era tão boa como é hoje, não é verdade? Mas
ele estava fazendo hemodiálise e não estava indo nada bem e corria risco de morrer logo. E a família dizia que alguns que eram da família não eram compatíveis, e os que eram compatíveis tinham problema de saúde e não podiam tirar seus rins. E o presbítero Feliciano, que é o pai do nosso presbítero Humberto, que está lá em Águas de Lindóia com coral hoje, começou a orar dizendo para a família: Deus vai providenciar o doador. Enquanto ele conversava com eles, ele lembrava da parábola do bom samaritano. E ele conta no seu livro que as escrituras o foram constrangendo. E quando chegou o momento de ir embora na visita, depois de ler a Bíblia, ele, como bom presbítero, foi orar. E ele orou clamando a bênção de Deus que visitasse aquela família e que ele mandasse um doador para aquele homem. E naquele momento Deus tocou o coração dele. E quando ele terminou de orar, ele disse para aquela família: vocês já acharam o doador. E depois de 3 meses indo e vindo de Assis a São Paulo, ele pôde doar aquele rim para aquele moço que teve mais 3 anos de sobrevida com a sua esposa e ainda teve até mais um filho. Porque alguém que orou entendeu que muitas vezes, quando nós oramos, nós somos a resposta das nossas próprias orações. Será que ainda tem gente que faz isso? Gente que é capaz de doar um rim para alguém que não é nem da sua família? O amor tem se esfriado de muitos, irmãos. Hoje as pessoas são mais egocêntricas do que nunca. Será que você, quando ora, entende que talvez você mesmo é a própria resposta das orações que você está fazendo, minha irmã? Que Deus faça da irmã uma mulher de oração, amém, minha irmã? Espere as respostas, Deus vai te responder, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração. Você tem recebido na sua vida a bênção da oração? A bênção da oração, como temos visto, é imperativa. A bênção da oração é perseverante. A bênção da oração é responsiva. Mas em último lugar, nós aprendemos nessa manhã que a bênção da oração é pística. A bênção da oração é pística. Pastor, o que é isso? É um palavrão? Vem de peste? Não, meu irmão. Pística vem do grego pistis, amado irmão, que significa fé. A bênção da oração é pística. É a bênção para quem crê, amado irmão. Porque quem não crê não ora. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui no versículo de número 8. Versículo de número 8. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Dê para mim o mesmo versículo, por favor. Você crê, minha querida irmã, quando dobra os seus joelhos na presença de Deus, que Deus vai responder às suas orações? Jesus está falando, amados irmãos, da dureza do coração humano, em que muitas vezes as pessoas oram a Deus, mas oram já com incredulidade, não acreditando que Deus há de responder às suas orações. E aí o Senhor Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem? Está falando da sua segunda vinda. Achará porventura fé na terra? Oh, amados irmãos, qual é a evidência de que alguém crê? Quem crê, ora. Quem não ora, não crê. E sinceramente eu fico perplexo com isso e me assusta. Sabe por quê? Porque se você está aqui e é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja, se você não ora, talvez essa seja uma evidência de que você não crê. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só vai orar a Deus, só vai clamar a Deus, só vai se dedicar em oração na presença de Deus quem crê que Deus intervém, quem crê que Deus é bom, quem crê que Deus nos amou e deu seu Filho na cruz por nós. Se você não ora, é porque você não crê. Porque uma das evidências de alguém que crê é que essa pessoa vai ter uma séria vida de oração. A bênção da oração é pística, amado irmão. É para quem crê. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, então para você, orar não vai ser um desespero, orar não vai ser um peso, orar vai ser uma bênção, porque você crê que nunca ninguém te amou
como nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário por você. Ele não precisava fazer isso, ele podia me jogar no inferno e você junto comigo, e ele teria toda a razão. Mas ele foi tão maravilhoso, tão amoroso, que resolveu dar a vida na cruz por nós. Que amor é esse, amado irmão? Se Deus me amou tanto para dar em meu lugar a vida mais preciosa do universo, se o Filho de Deus me comprou com seu sangue e hoje eu pertenço a Ele, como eu não vou desejar falar com alguém que me ama tanto? Se eu entendi o tamanho desse amor, orar para mim vai ser um privilégio. Orar para mim vai ser falar com a pessoa que mais me amou, que deu sua vida na cruz por mim e que cuida de mim em cada instante. Se eu entendi o tamanho da salvação que recebi, oração não vai ser mera obrigação. Oração não vai ser sem motivação. Oração não vai ser decepção. Oração será bênção, imensa satisfação, porque por causa da obra de Jesus, eu sou um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão? Quem é cristão tem uma séria vida de oração. Hebreus 11:6 diz: ora, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Creia. Você quer ter suas orações respondidas? Creia. Ore, chore, clame e creia. Deus te amou, Ele deu Jesus na cruz por você. Irmãos, eu gosto muito de ler biografias cristãs e recomendo você a ler muitas biografias cristãs. Eu gosto muito da biografia de um homem de Deus, um pastor oriundo da Alemanha, que foi estudar teologia na Inglaterra, luterano e não era convertido ainda. O nome dele era George Miller. Enquanto ele estudava teologia, muitas vezes ia para os bares encher a cara, mas no final do curso dele, Deus o converteu, e ele se tornou um pastor muito útil, com o coração muito inclinado à ação social. Começou a pegar meninos de rua em Bristol e levar para sua casa, e fez um voto a Deus que nunca ia pedir dinheiro a ninguém. E aí então Deus começou a abençoá-lo. As pessoas, vendo isso, deram para ele um lugar maior para ele morar, e quando a casa ficou pequena, deram para ele um grande prédio, e ele criou um orfanato. E, amados irmãos, o orfanato de George Miller para meninos alcançou centenas de meninos, e depois o pressionaram para criar um orfanato para meninas. E George Miller, em toda a sua vida, amados irmãos, tirou mais de 1.200 crianças da rua, amados irmãos, com um voto a Deus, que nunca ia pedir um centavo para ninguém. Um dia de manhã, quando as crianças ali estavam, acabou o leite e o pão, e eles levantavam às 5 horas da manhã para buscar a face do Senhor em oração. Então, George Miller sentou com eles, depois do momento devocional, às 6 da manhã, na mesa, e falou: crianças, vamos agradecer pelo pão e pelo leite que o Senhor vai mandar para que nós tomemos o café da manhã. E quando ele termina de orar, alguém bate a porta. E aí era um caminhoneiro e disse: aqui é o orfanato do senhor George Miller? Ele disse: sim, eu sou o George Miller. Senhor George Miller, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu sou funcionário de uma padaria muito importante de Londres, e eu tinha que entregar leite num outro lugar, e também tinha que entregar o pão, mas o meu caminhão quebrou, e se eu não entregar esse leite, ele vai perder e o pão vai esfriar. O senhor não leve a mal, não. O senhor aceitaria o pão e o leite que eu tenho aqui no meu caminhão para o senhor e para os meninos do seu orfanato? E aí ele diz: crianças, o senhor respondeu a nossa oração, vamos tomar o café da manhã. Em outra oportunidade, irmãos, Miller tinha que pregar em Quebec, no Canadá. Eu acho muito interessante essa parte da sua biografia. E ele estava no oceano, em um grande nevoeiro, e ele tinha que pregar em Quebec na quarta-feira, e era uma segunda-feira. E então ele disse para o capitão do navio: eu preciso pregar em Quebec na quarta-feira. Ele se tornou um conferencista internacional. Aos 90 anos de idade ele pregava no mundo inteiro, e ele tinha um compromisso de pregar no Canadá. Ele falou assim: quarta-feira de manhã eu tenho que pregar em Quebec. E aí o capitão disse o seguinte: com esse nevoeiro
O senhor não vai chegar em Quebec nunca, pode desistir, o senhor não vai chegar em Quebec. Ele disse: Deus me mandou pregar em Quebec e eu vou pregar em Quebec quarta-feira de manhã. E ele se ajoelhou para orar, e aí ele orou: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor fez com que aquele pessoal do Canadá pagasse a passagem a uma grande conferência evangelística. Eu vou exaltar o nome do teu filho. Senhor, tem misericórdia de mim, tira o nevoeiro, abre todas as possibilidades, me leva para Quebec para glorificar teu nome e para pregar a tua palavra. O capitão foi orar depois e falou assim: não ora não, porque você não crê. E quando ele levantou, daqui a alguns instantes, irmãos, o nevoeiro se abriu e ele chegou em Quebec e ele pregou lá na quarta-feira de manhã. Você precisa crer no poder de Deus, meu irmão. Você precisa crer que Deus é bom e responde às tuas orações. Só vai orar quem crê. Irmãos, nós estamos orando para que Deus salve muito povo na nossa igreja em nome de Jesus. Nós estamos orando, eu não sei se você sabe, mas essa semana eu orei por você nesse banco aí que você está sentado, para a glória e honra do nome de Jesus. Aqui de manhã, nessa igreja, irmãos, nós temos reunião de oração sábado de manhã, que tem sido uma bênção maravilhosa, amado irmão. Outro dia, nossa querida irmã Renê, que está aqui no banco, fez uma oração por mim. Ela não sabe, que eu tremi de cima a baixo. Ela orou: Senhor, obrigado pelo nosso pastor, ele veio do jeitinho que a gente pediu, e o Senhor cuida dele, Senhor, para que ele cumpra tudo aquilo que o Senhor quiser, do jeitinho que o Senhor pediu. Eu falei: Deus tem misericórdia de mim. Você chega, me usa, me abençoa. Que bênção maravilhosa, irmãos. Buscar a Deus em oração. Nessa manhã, o Senhor desafia você a ser um homem de oração, a ser uma mulher de oração. Aprendemos que a bênção da oração, então, é imperativa, perseverante, responsiva e pística. Pastor, qual é a garantia de que Deus vai responder às minhas orações? E que eu posso orar sempre e nunca esmorecer? A garantia é que Deus deixou de responder a oração de alguém. Aquela oração de Jesus, quando ele estava no Getsemane e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Porque o Pai não passou dele o cálice da ira de Deus. Eu tenho a plena segurança que Deus vai responder às suas orações, porque ele deixou de responder a oração dele naquele dia. Foi para poder responder todas as tuas. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que você tenha um sério compromisso de buscar a Deus em oração, que você seja perseverante em oração, dentro da sua casa, quando anda na rua, e venha à igreja orar conosco às quintas-feiras, e venha à igreja orar conosco no sábado de manhã, e se não pode, venha ao meio-dia, mas ore a Deus, busque a Deus. Irmãos, oremos a Deus. Se nós nos dobrarmos de fato na presença do Senhor, nós ficaremos perplexos com o que Deus fará na Igreja Unida, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos que ser homens e mulheres de oração, amados irmãos e irmãs. Termina esse sermão contando que no ano de 1996, lá em Minas Gerais, 1997, nas minhas férias como seminarista, começou uma reunião na Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, da qual eu sou filho, uma igreja de 125 anos. Eu preguei lá no aniversário dessa igreja 2 semanas atrás, 125 anos. E orava o pastor da igreja, eu como seminarista de São Paulo, outros 2 seminaristas, e nós começamos uma reunião de oração, irmãos, às 6 da manhã, que dura até o dia de hoje. E um dos pedidos que nós fazíamos ali era o seguinte: Pai, tem mais de 25 moças na mocidade que não arrumam marido. Tem misericórdia de nós e converte homens para que essas moças se se casem no Senhor. Você dá risada, né? 20 delas se casaram, para a glória e honra do nome de Jesus. Talvez está faltando é oração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus faça de nós um povo de oração. Aquela oração na qual eu tive o privilégio de começar já dura, para a glória de Deus, todas as manhãs, 21 anos. Que Deus faça de nós uma igreja de oração, em nome de Jesus, amém.